Ah, barroco, de nome tão conflituoso como ele realmente é. Muitos acreditam que vem do grego pesado, ou do italiano barrocho, engano. Essa palavra, na verdade, tem uma origem incerta. Tem gente até que acredita que venha do próprio vocabulário português, que é barroco, uma pérola embutida nas rochas que apresenta uma aparência irregular, o que vem do francês barroque, que equivale a irregular, extravagante ou bizarro. Bom, todas fazem sentido e continuam tendo o mesmo conflito do barroco. Literatura brasileira, barroco. Olá, caros leitores! Eu sou a Ká, não sei por que estou usando maquiagem, este é o meu canal e hoje vamos falar sobre o barroco. O barroco começou com um barraquinho e em praticamente 1517 com um homem chamado Martinho Lutero que colou na porta da igreja um documento com 95 teses, criticando a Igreja Católica naquele momento, criticando o clero, as ações mundanas que não tinham nada a ver com a igreja. Caros leitores, a Karina do presente em voz robótica veio consertar a Karina do passado que não foi muito clara no que quis dizer. O barroco não começou precisamente em 1517, e sim, Martinho Lutero foi um dos primeiros passos para o barroco. Na verdade, o barroco aconteceu com a Contra-Reforma, que foi com o Concílio de Trento que terminou em 1563. Bom vídeo para vocês! Mas aí, a princípio, o objetivo do sacerdote alemão Martinho Lutero não era romper sua relação com a igreja, e sim fazer o que ele achou ser certo, porque a igreja estava indo para um rumo que, na opinião dele, não era aquilo que estava escrito na Bíblia, não era aquilo que deveria ser feito. O clero estava se beneficiando de muitas coisas que não deveriam. E claro, futuramente a Igreja Católica também passou por algumas mudanças. A princípio, sua intenção não foi romper a relação com a Igreja Católica, mas aí, em 1521, alguns anos depois, ele foi excomungado, oficialmente rompendo sua relação com a Igreja Católica e tornando-se líder da Reforma Protestante. Ah, vocês acham que ia ser molezinha? A Igreja Católica criou a Contra-Reforma. Uns foram pro lado de Martinho Lutero, outros continuaram com os pensamentos da Igreja Católica e foi uma confusão e tanto. E essa confusão não só ficou concentrada na Europa, mas alguns anos depois veio pra cá, pra América. Então aí surgiu o barroco, no momento de indecisão do próprio homem. O homem estava dividido entre seguir Deus, seguir myself, como é que a pessoa fala? Eu quis dizer antropocentrismo, que veio um pouco das ideias renascentistas que deixavam alguns vestígios para o barroco. Tal como o homem naquele momento, a arte e a literatura seguiram as indecisões do ser humano. Por um lado, o antropocentrismo com vestígios do Renascimento e o teocentrismo, que vinha exatamente dessa enxurrada que foi a Contra-Reforma. Um homem indeciso que até pensava em seres mitológicos gregos de outras culturas e acreditava em si mesmo, acreditava no seu próprio corpo, mas também acreditava em Deus, acreditava na vida dos santos. Era uma decisão total. Portanto, na arte, era demonstrada aquela dúvida, aquele conflito pelo qual o ser humano estava passando. E aí eles usavam na arte muito uma técnica chamada chiaroscuro, italiano o termo, e eu não sei falar muito bem italiano, e que era o seguinte, eram imagens com fundo preto e na frente a pele clara, um ser de pele clara, mostrando exatamente aquele contraste existente. Também mostravam de uma forma até um pouco mesmo bizarra o sofrimento do ser humano. Por outro lado, o sofrimento de Jesus Cristo crucificado, ou o sofrimento dos santos que tiveram uma vida que foi valorizada pela Igreja Católica, é claro. A mulher era levada para pecado, coisas mundanas, o homem via a mulher como uma coisa ruim, mas também a mulher era um ser angelical. Vai entender o tamanho dessa indecisão. Então, os temas mais encontrados, tanto na arte quanto na literatura, eram ganância,
coisas mundanas, pensamentos filosóficos e muitos vestígios do renascimento que teria acontecido anteriormente. Como características formais textuais, a gente tem muita antítese, muito paradoxo, muita hipérbole para poder aumentar aquela dramatização. Por exemplo, aquela dramatização do sofrimento, aquele drama, tá ligado? Aquele drama que todo mundo precisa numa boa novela. A hipérbole veio aí com necessidade de exagerar, dramatizar. A gente também tem metáfora, com o objetivo de criar novas imagens. E também há duas correntes, o cultismo e o conceptismo. O cultismo trata-se de jogo de palavras, muitas figuras de linguagens, como a gente viu agora. Já o conceptismo trata-se de jogo de ideias. São usadas muitas retóricas. E claro, a gente também tem muita linguagem rebuscada, tal como a arte. A arte era tão detalhada, tão trabalhada, e nesse momento muitas capelas, muitas igrejas foram erguidas justamente para exaltar a glória de Deus. Vale lembrar que o maior destaque do Barroco foi assim no Nordeste, as áreas onde estava tendo uma grande produção e uma grande cultura, mas também tivemos em Minas Gerais pessoas como o Aleijadinho, muito famoso. Falando aí de outros nomes importantes, a gente tem aí nosso primeiro poeta brasileiro, Gregório de Matos, nascido em Salvador. Ele escreveu mais de 700 obras que só foram reunidas após a morte dele. Sim, ele fazia escolhidinho. Tinha poemas satíricos, eróticos, líricos, religiosos. Parte de suas poesias ironizavam muito a sociedade, por isso ele ficou conhecido como Boca do Inferno. Recomendo que você leia os textos de Gregório de Matos para entender até um pouco melhor o Barroco, porque ele foi um símbolo essencial e ele usava as figuras de linguagem bem claramente. E ele também mostrava fortemente esses lados dele tão contraditórios, falando sobre coisas eróticas e ao mesmo tempo falando sobre coisas religiosas, pedindo perdão a Deus e ao mesmo tempo implorando. E a gente também tem outros autores, como por exemplo o padre... Eu ia falar José de Anchieta, não, José de Anchieta já foi, calma. Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira trabalhava muito com a propagação da palavra de Deus, assim, original, mas ele também escrevia muitos sermões. Era para ser uma coisa simples, só que as palavras dele, os textos dele eram tão ricos, mas tão ricos, que se tornaram um grande símbolo do barroco brasileiro. Então, recapitulando, no Barroco a gente tem, ao menos para o Brasil, focando mais na literatura brasileira, nós temos um homem dividido entre céu e terra, mundano e não mundano, ou focado em si mesmo, no seu corpo, coisas religiosas e profanas ao mesmo tempo, contrastes, jogos de contrastes, racionalismo, filosofia e retórica. Eu mostrei um pedacinho aqui da literatura brasileira, do nosso querido Barroco, lembrando que eu sou apenas uma aluna do terceiro ano do ensino médio, então se você veio aqui por alguma ajuda, estamos juntos porque eu vou fazer o Enem e aqui minha palavra é verdadeira. Tudo que eu falo é porque eu sei, mas eu também não sei de tudo. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem seu like, sua inscrição, chamem seus amigos, estamos estudando juntos e também tentando enriquecer a cultura brasileira, que os brasileiros leiam mais, o brasileiro lê muito pouco e que também tenham acesso à leitura. Caros leitores, obrigada por tudo, deixe seu comentário aí, quero ver vocês por aí e um beijo, tchau, tchau, caros leitores. Por favor, não se inspirem no meu vídeo nem do Barroco para sair arranjando barraco por aí, porque isso é perigoso. Um beijo.